Quinta rodada da fase de grupos da Libertadores 2021, reta final emocionante. Já pode ter muito time brasileiro classificado para as oitavas de final, mas pode ter time brasileiro se complicando e deixando toda a emoção para a última rodada. É aqui agora no seu palpite da hora. Palpiteiras e palpiteiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palpite da Hora, episódio que vai falar da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América, a quinta de 6 super semanas consecutivas de futebol, muita emoção para os times brasileiros envolvidos na fase de grupo da Libertadores e mais emoção ainda para 6 desses 7 times, porque junto com a Libertadores eles também estão nas finais dos seus respectivos campeonatos estaduais, não é, Valmir? Bom dia, boa tarde, boa noite, Cristiano, para você e para todo mundo que nos assiste nesse nosso novo episódio aqui do Palpite da Hora. É isso mesmo, você tem razão. É só o Santos que foi eliminado antes das fases decisivas do Campeonato Paulista e não está envolvido em nada. Inclusive a gente tem Fla-Flu e São Paulo e Palmeiras decidindo os 2 maiores campeonatos estaduais do país. Então, bem rapidinho, vamos já para a nossa análise dos jogos envolvendo os brasileiros nessa quinta rodada. Como sempre, a gente tem 4 jogos na terça-feira, 2 jogos na quarta-feira e 1 jogo de brasileiro na quinta-feira. Vamos para os jogos da terça-feira. Abrindo a super terça-feira de Libertadores para os times brasileiros, a gente tem o 4º Palmeiras e Defensa e Justiça do ano. Esse jogo vai ser lá no Allianz Parque às 19h15. Palmeiras vem muito bem, classificado em primeiro no seu grupo. Não toma gols há 4 jogos e vem de 7 vitórias seguidas. Já o Defensa e Justiça não se classificou para a próxima fase do Campeonato Argentino, mas na Libertadores vem bem, é o 2º colocado desse grupo. Valmir, 4º Palmeiras e Defensa e Justiça desse ano, um jogo que não traz boas lembranças para a torcida palmeirense. É isso, Cristiano. O Palmeiras ganhou 2 jogos e o Defensa ganhou 1 e levou um título em cima do Palmeiras. Como você estava falando aí, além de todos esses números do Palmeiras, uma curiosidade. Nessa temporada de 2021, o Palmeiras está invicto fora de casa. Ele perdeu 3 jogos na temporada e os 3 foram em casa, nos seus domínios. Está na final do Campeonato Paulista, se classificou eliminando o Corinthians, que, aliás, por conta dessa derrota, demitiu seu técnico Wagner Mancini e agora vai atrás de um técnico para começar o Brasileirão. O Palmeiras já garantiu o primeiro lugar do Grupo A e corre atrás agora de garantir o primeiro lugar geral da Libertadores para ter vantagem até as semifinais, né, de decidir em casa, já que a final é um jogo único. O esquema do português Abel Ferreira, com 3 zagueiros, vem dando resultado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu só acho que o Luiz Adriano fica um pouco sobrecarregado nesse sistema, porque ele tem que ficar voltando para marcar e lançando bola para o Rony sair correndo e resolver as partidas. Mas tá tudo dando certo, estão fazendo tabelinha e os 2 estão fazendo gols. Já o Defensa e Justiça não se classificou para a próxima fase do Campeonato Argentina, que é a Supercopa Argentina, mas tem chance de se classificar para as oitavas da Libertadores. Se ele ganhar esse jogo e o Universitário ganhar do Del Valle, o Defensa se classifica. Claro que é uma tarefa muito difícil ganhar do Palmeiras em casa, né? Eu parei de ser teimoso, apostei 2 vezes contra o Palmeiras e errei as 2. Agora pronto, acabou. É verdão na cabeça por 3-0. Também às 19h15 da terça-feira a gente tem The Strongest da Bolívia e Santos. O time boliviano é realmente o The Strongest da Bolívia, é o líder do campeonato boliviano, mas no grupo C da Libertadores é o The Weakest, é o último colocado do grupo. Já o Santos parecia que não ia se classificar, começou a Libertadores com 2 derrotas e depois engrenou 2 vitórias e agora só depende de si para passar para as oitavas de final. Só que para esse jogo não vai ter o Marinho, que continua lesionado, e o Diniz, que estreou sendo expulso para variar, né, Valmir? É isso aí, Cristiano. O Diniz continua esquentadinho lá e ele tem que resolver isso aí porque ele faz muita falta na beira do campo para comandar seus jogadores, que acreditam muito no que ele fala. O The Strongest, apesar de ser o lanterna do grupo C, ele ainda tem chance de se classificar. Ele precisa ganhar seus 2 jogos, aí depender de uma combinação de resultados, mas tem chance. E como dizem aí, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Um abraço aí, Everaldo Marques.
O Santos, com a eliminação do Campeonato Paulista, pôde voltar suas atenções, suas forças todas para a Libertadores e parar com essa maratona de jogar a cada 2 dias. Se recuperou com 2 vitórias seguidas e agora depende somente das suas forças para se classificar. Agora, o problema desse jogo é que é lá na altitude de La Paz, a 3.600 metros, onde o The Strongest é realmente muito forte. A altitude é muito cruel, eu estou pessimista em relação a esse resultado do Santos, totalmente por causa da altitude. Eu acho que o time do Santos é melhor que o The Strongest, tanto que aqui foi 5-0 para o Santos. Mas eu acho que lá o Santos vai perder por 2-0. Espero que tá errado, mas eu acho que perde. Às 21h30 dessa terça-feira, a gente tem 2 jogos envolvendo brasileiros. Um deles é entre São Paulo e Racing da Argentina. Esse jogo vai acontecer no Morumbi. E o São Paulo, que vem de 2 vitórias no Paulista depois de 4 empates consecutivos, ganhou as quartas de final e a semifinal do Paulistão e vai enfrentar o Palmeiras na finalíssima. O São Paulo é o líder do Grupo E, junto com o Racing. Só que para esse jogo talvez não tenha o Daniel Alves, que foi convocado pelo Tite na última convocação dessa semana da seleção brasileira. Já o Racing tem um super desafio aí da Supercopa da Argentina, vai enfrentar o Boca Juniors na semifinal, mas também tem a chance de se classificar na Libertadores. Valmir, confronto entre os líderes do Grupo E. Pois é, Cristiano, o São Paulo está a 14 jogos invicto. Ele ganhou 10 e empatou 4. Os 2 jogos agora do Paulistão foram 2 goleadas, só que ele empatou seus 2 últimos jogos pela Libertadores. Se ele ganhar esse jogo, ele se classifica para as oitavas e está tudo certo. O Racing, mesma coisa, se ganhar, se classifica para as oitavas também. Empatou com o Vélez agora na quarta de final da Supercopa Argentina, ganhou nos pênaltis, vai pegar o Boca e o Boca tirou o River também nos pênaltis. Na Libertadores, o Racing só perde para o São Paulo no saldo de gols e, como eu falei, se ganhar, se classifica. Eu acho que o São Paulo vai ter uma dificuldade nesse jogo, porque time argentino, né? Time argentino é complicado de jogar. Pode ser que não tenha o Daniel Alves, que continua machucado não, já se recuperou, mas não tem certeza se vai para o jogo. Quem volta é o Luciano, grande artilheiro do time, que volta para esse jogo. Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo, ganha complicado, mas eu acho que ganha por 2-1. Encerrando os jogos de brasileiros nessa super terça-feira de Libertadores, a gente tem o Fluminense, finalista do Campeonato Carioca, enfrentando o Junior Barranquilla da Colômbia, lá no Maracanã, às 21h30. O Flu, que empatou o jogo com o Flamengo, o jogo de ida da final do Carioca, em 1-1, mas vai muito bem no seu grupo D da Libertadores, é o líder do grupo, faz uma campanha muito boa esse ano. E já o Junior Barranquilla é o terceiro do grupo, vem de 2 empates, não é um time que aparenta representar perigo para o Fluminense lá no Maracanã. É isso, Cristiano. O tricolor carioca vem muito bem na Libertadores, vem muito bem no Carioca também, fez um bom jogo com o Flamengo. Terminou empatado por 1-1 e está tudo aberto para a final do Cariocão. E vai animado para essa Libertadores. Se ganhar, se classifica. Na verdade, se empatar, ele já se classifica por causa dos outros confrontos, né? Ele é líder do grupo e o ideal é garantir a vaga nesse jogo, porque senão vai ter que deixar para resolver tudo contra o River Plate lá na Argentina, e aí eu acho que não é uma boa ideia não. O Júnior de Barranquilla, ele precisa ganhar os 2 jogos para se classificar. Ainda tem chance, só que ele faz esses 2 jogos fora de casa. E o último dele é um clássico do seu país, né, lá da Colômbia, contra o Santa Fé. O Fluminense vem jogando bem, ganhou do Santa Fé, empatou com o Júnior, mas eu acho que ganha do Júnior em casa por 2-1. Um golzinho do Fred, mais um. E antes da gente partir para os jogos da quarta-feira, Valmir, eu queria dizer para você que está nos assistindo que a gente vai ter boas novidades aqui no canal 3.5, aqui no Palpite da Hora. Então, ativa as notificações para você saber de tudo que acontecer aqui no canal, de tudo que a gente postar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, nos honre com a sua inscrição. Muito obrigado pela sua audiência, vem muita coisa boa por aí nos próximos dias. Inclusive, a gente tem boas novidades para o início do Campeonato Brasileiro.
Então, fica ligado aqui no canal 3.5, fica ligado aqui no Palpite da Hora e vamos para os jogos da quarta-feira. Os dois brasileiros que jogam nessa quarta-feira fazem seus jogos às 21 horas. Um deles é o Atlético Mineiro, que vai lá no Paraguai, no La Ola, enfrentar o Cerro Porteño. O Cerro se recuperou no seu grupo H da Libertadores, venceu o último jogo e agora é o segundo colocado do grupo. Já o Galo empatou a partida de ida da final do Mineirão, jogo esse que você já me disse que não foi no Mineirão, foi lá no Independência, contra o América Mineiro, e que já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, vai muito bem na Libertadores. Valmir, Cerro Porteño e Atlético Mineiro. É isso aí, Cristiano. O Cerro é o segundo colocado tanto no Campeonato Paraguaio quanto no seu grupo na Libertadores. Ele ainda tem muitas chances de se classificar. Na verdade, ele faz seus 2 próximos jogos, ele faz em casa. Basta ele ganhar um desses 2 jogos que ele se classifica. O Atlético não foi muito bem no jogo contra o América, teve até um jogador expulso e acabou empatando o jogo, mas na Libertadores já está classificado. Se empatar esse jogo, ele garante o primeiro lugar no grupo e ele conseguiu sua classificação na última rodada jogando lá na Colômbia. É um jogo muito, muito complicado, um jogo muito tumultuado, com muitas paralisações. Por quê? Porque lá na Colômbia está tendo manifestações populares contra o atual governo, contra algumas medidas econômicas e tributárias que o atual governo colombiano tomou, e a população foi para as ruas protestar, principalmente para tentar evitar os jogos de futebol. Afinal de contas, é uma causa social, eles precisam protestar, e o futebol também tem que fazer parte disso. A polícia tentou conter os manifestantes nos arredores do estádio e aí acabou lançando bombas de gás lacrimogêneo. E aí esse gás ele chegou até o estádio, chegou até os jogadores, o juiz teve que paralisar várias vezes para os jogadores se reidratarem, para lavar o rosto para tentar minimizar os efeitos. Quase que não volta para o segundo tempo, mas ia ficar muito complicado, sem data e tal. Voltou, o Galo ganhou bem e se classificou. Eu acho que esse jogo também não vai ter muitos problemas para o Galo, não. Eu acho que deve ser um 3-1 e garante o primeiro lugar do grupo. O outro jogo de brasileiro na quarta-feira é entre Flamengo e LDU do Equador, jogo que também acontece às 21 horas, lá no Maracanã. O Flamengo vem de 2 empates consecutivos, empatou seu último jogo pela Libertadores contra o União La Calera e empatou o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Já a LDU é a 6ª colocada no Campeonato Equatoriano, não vem bem, vem de 4 derrotas consecutivas, e o Flamengo, que ganhou o jogo de ida lá, pode ser que não tenha muita dificuldade em garantir a sua classificação no Maracanã, né, Valmir? É isso aí, Cristiano. O Flamengo vem desses 2 empates aí, e os 2 empates foram por falhas da defesa, né? No jogo lá contra o União La Calera, nem se fala. O que o zagueirão lá, o Bruno Viana, fez era para ele ter sido sacado naquele momento mesmo do jogo e colocado qualquer um lá na zaga. O União La Calera, inclusive, é o lanterna do grupo, então o Flamengo tinha que ter ganho esse jogo. O Flamengo faz os 2 próximos jogos em casa, basta 1 ponto para garantir a vaga. Não deve ter dificuldades. A LDU tem chances remotas de classificação ainda, e aliás ela pode entrar nesse jogo já eliminado, porque o outro jogo do grupo acontece antes desse. E aí ela pode entrar só brigando pela 3ª posição para se garantir para a Sul-Americana. Eu acho que se a defesa não atrapalhar, o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo, garantir o primeiro lugar do grupo. Eu vou apostar que o ataque, fazendo gols, vai conseguir superar as falhas e as bobagens que a defesa vem fazendo. Eu acho que o Flamengo ganha esse jogo por 3-1. De novo, tomando um golzinho, que é de lei, né? Encerrando a participação brasileira nessa 5ª Super Semana de Libertadores da América, a gente tem Olímpia do Paraguai e Internacional às 21 horas. O Olímpia, que é o 2º colocado do Campeonato Paraguaio, contra o Inter, que perdeu seus 2 últimos jogos, perdeu o último jogo na Libertadores e perdeu o primeiro jogo da decisão do Gauchão. O Olímpia é o 3º colocado no Grupo B e o Inter é o líder do Grupo B, mas os 2 estão com 6 pontos, o grupo está muito embolado, a coisa pode se complicar para o Internacional. Pois é, Cristiano, é isso aí. O Olímpia
é o terceiro no grupo, mas ele vem de uma excelente vitória que ele ganhou do Always Red lá na altitude de 3.600 metros de La Paz, né? Ele ganhou o jogo por 2-1. E aí se colocou novamente na briga pela classificação, porque esse grupo aí, todos os 4 times têm 2 vitórias e 2 derrotas. Tá tudo embolado e tá sendo decidido pelo saldo de gols. O Olímpia com certeza vai vir para esse jogo mordido e vai querer devolver a sapatada que levou do Inter lá de 6-1 quando veio aqui a Porto Alegre. O Colorado, como você falou, perdeu os 2 últimos jogos. Ele perdeu para o Deportivo Táchira na Libertadores e perdeu para o Grêmio no primeiro jogo da final do Gaúcho. Os 2 jogos ele perdeu por 2-1 e essas 2 derrotas foram de virada. Com certeza o time do Miguel Ángel Ramírez vai querer se reabilitar, mas tem que tomar cuidado, tem que se concentrar para evitar as falhas que vem cometendo. E eu tô com um pressentimento aí de que o Inter vai se complicar. Apesar de que meus pressentimentos aí não tem dado muito certo, não. Eu apostei contra Palmeiras e Galo aí e errei os 2. Mas enfim, eu acho que dá Olímpia por 2-0. Tomara que eu esteja errado, viu, torcedor colorado? Mas não me xinga. Aqui no Palpite da Hora a gente faz análise isenta, a gente avalia o momento do time, o momento dos jogos, então não precisa xingar a gente, mas a gente quer muito ler seu comentário. Coloca seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa discussão de futebol. Pode cornetar esse nosso pressentimento, pode cornetar à vontade, a gente continua essa discussão aqui embaixo nos comentários. E Valmir, essa semana a Conmebol divulgou o estádio e a cidade das decisões da Libertadores e da Sul-Americana. Pois é, Cristiano, na última quinta-feira, no dia 13 de maio, a Conmebol decidiu que o lendário Estádio Centenário, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, vai ser o palco da final da Libertadores de 2021 e da Copa Sul-Americana de 2021. E decidiu também que o Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, vai ser o palco da final da Libertadores de 2022 e o nosso Mané Garrincha aqui em Brasília vai ser o palco da final da Sul-Americana de 2022. Tomara que até lá a gente tenha já passado essa pandemia e a gente consiga assistir esse jogo, né? Eu vou, independente dos times que estiverem jogando, eu vou aqui na final do Mané Garrincha. Pois é, encerrando essa quinta semana aí de Libertadores, a gente tem grande chance dos 7 times brasileiros se classificarem e acabar virando uma mini Copa do Brasil, até porque são 16 classificados e podem ser 7 brasileiros. Então pode ficar muito encaminhado para ter mais um brasileiro na decisão. Claro, dependendo do sorteio. Aguarde o nosso próximo vídeo da semana que vem falando da última rodada da fase de grupos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e assistir os outros vídeos dos outros programas que a gente tem aqui também. O Basqueteiros, que é sensacional, falando de basquete e da NBA. E o Noite Longa, que é um programa muito legal, falando um pouco sobre RPG. Vale a pena acompanhar, tá certo? Então é isso aí. Curte daí que eu curto daqui. Perfeito. Jabazinho feito pela chefia. É o que temos para hoje. Muito obrigado novamente pela sua audiência e fomos!